Olá, amigos. Seja feita a paz em todos os corações, que o Mestre Divino se encontre em todos os lares, se encontre em todas as igrejas construídas em nosso ser, em nosso coração, em nosso ser interior, pois somente assim o Mestre em nosso ser interior, fazendo parte das nossas ações, do nosso caminhar, é que vamos encontrar a paz, semear a paz e um pouquinho mais rápido caminharemos ao encontro do Pai. E esse encontro do Pai é aqui, começamos aqui, na nossa vida na Terra, na nossa vida terrena, no nosso dia a dia. Não pensemos nós que para encontrar o Pai é necessário deixarmos o corpo físico. Muito pelo contrário. Encontrar o Pai maior, o Pai da vida, encontrar Deus, é agora, no momento atual, no momento exato em que nos encontramos. Permita Deus, permita Jesus, que o nosso encontro de hoje seja envolvido com muita certeza, com muita luz, com muita misericórdia do Pai aos nossos corações, ainda tão falhos, tão frágeis. E permita, Senhor, que esse amor, essa misericórdia envolva todos os lares, toda a humanidade, todas as mães. E que os bons espíritos possam nos envolver nessa singeleza de sentimento, de harmonia, de compreensão a essa lição de hoje. Graças a Deus estamos aqui. São Paulo, terra da garoa, né? Saímos aí de uma temperatura, um calor de 35, 36 graus. E hoje estamos aqui todos agasalhados, a garoa, friozinho. Mas tá bom também, precisamos dessa garoa, né? Todos sejam bem-vindos, mais uma vez, como sempre, agradeço a Deus, agradeço a Seca, agradeço a vida e essa oportunidade bendita em falar, em estudar, em entender o Evangelho de Jesus sob esse olhar tão esclarecedor da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e vamos então à nossa tarefa de hoje. Estamos aí no capítulo 12, vamos iniciar o capítulo 12. Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Quanto tempo Jesus colocou essa lição, viveu essa lição. Olha que nós estamos na semana que comemora-se a Páscoa. Domingo, né? Páscoa, olha aqui.
Que delícia quando a gente fala em Páscoa. A gente lembra logo do chocolate, a gente lembra logo da família reunida. Isso é muito bom. Mas o verdadeiro sentido dessa Páscoa que nós cristãos comemoramos: perdão, confiança, nova oportunidade, vida, vida que é contínua, eterna, amor de Deus, humildade, amar os vossos inimigos. Olha o Evangelho de Jesus, olha lá a lei de Deus, os mandamentos que foram aí colocados em dois. Tínhamos então os 10 mandamentos. De repente, Jesus enxugou todos eles, mas não deixou nenhum perder o sentido. A partir do momento que eu amo o meu próximo, eu já vou ali trabalhando, eu vou realizando todos os outros mandamentos. Perdão, confiança. Olha a lição que Jesus pregou em toda a encarnação dele aqui na Terra. E lá na Sexta-feira Santa, exemplificou ainda mais. Como eu sempre falo, olha o perdão maior. Nós todos, aqueles que seguíamos, o que pensávamos seguir Jesus, estávamos lá com cantigas, com versos, com os ramos, dando as boas-vindas ao Mestre Jesus que entrava naquele momento na cidade. Muitos, de muitos lugares, sabendo dessa entrada de Jesus, foram até lá para recebê-lo. E é claro, os ramos, né, que hoje a gente simboliza pelos cristãos, saudavam o Mestre, expressavam a alegria, o amor, a confiança. Mas de repente, aqueles que estavam ali, as boas-vindas, dando as boas-vindas ao Mestre, de repente, por fragilidades, medos, fraquezas, o apedrejavam, caluniavam. E o que é que o Mestre Divino fez? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Amor, verbo amar. Amar sem esperar que o outro vá lhe retribuir naquele momento, ou de repente nunca vá lhe retribuir, porque até hoje nós estamos aí, Jesus continua nos amando e nós ainda vacilantes nessas lições, nesses passos que ele viveu e nos deixou.
e Ele nos ama. Ele nos perdoa. Olha que maravilha. E nós? Como está esse nosso coração em relação aos nossos irmãos? E quando nós lemos aqui o Evangelho, nos dirigimos mentalmente, em pensamento, naquela época. E muitos de nós falamos, mas hoje é diferente, eu não tenho inimigos. Ou associamos os nossos inimigos àqueles que causam grandes males, aqueles que ferem de forma brutal. Mas vamos trazer esse inimigo nos nossos dias atuais. Graças a Deus, nós já estamos naquela lição, mas nós já conhecemos o Cristo. Então nós já trilhamos aí um caminho mais equilibrado, buscando mais essa serenidade, buscando mais os acertos, buscando ali nos conectarmos mais com as leis divinas. Então nós já saímos lá daquele mundo primitivo, estamos aí no mundo de expiação, de provas, como todos nós estamos cansados, né, de ouvir mundo de expiação e prova. Estamos partindo para o mundo da regeneração. Mas a nossa igreja interior é que precisa ser modificada. A partir do momento que eu começo a modificar a minha essência interior, eu já estou no processo desse mundo da regeneração. Eu já tenho um encontro divino aqui consciente. Porque a essência divina nós trazemos. Mas até a gente fazer uso conscientemente, a gente demora um pouquinho, né? Por isso, encarnação, e Jesus ali, incentivando do nosso lado, estendendo as mãos. Então, vamos para a nossa lição. Eu acredito que dê tempo aqui. Tem uma lição no livro Pão Nosso, por Emmanuel, psicografia do nosso amigo Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. É a lição 137. Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus. Está lá em Lucas. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confere experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. O Pai nos ama, por isso que a gente está aí, né? Tem as nossas provinhas, nossas pedrinhas. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações, onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador,
O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Olha que mensagem profunda! Vale a pena pegar essa lição e refletir cada frase dela, cada trechinho. Andar de braços dados com o nosso inimigo, é claro que nós não vamos. Quem são esses inimigos hoje, nos nossos dias atuais? São aqueles que nós guardamos mágoas? São aqueles que nos desafiam no nosso dia a dia? Não são inimigos como era lá na era do passado. Mas todas as mágoas que carregamos, todas as tristezas, seja no local de trabalho, seja na nossa família, aquele que a gente é contrariado, né, muitas vezes. Isso vai causando o sentimento, esse sentimento inferior. Então, como trabalhar esse perdão? Agora, o inimigo, aquele que nos persegue, que nos calunia, é claro que ao encontrá-lo, nós não vamos abraçá-lo como nós abraçamos. O nosso coração vai refletir para nós as sensações diferentes. Meu coração vai disparar se eu encontro um inimigo. Um inimigo que me perseguiu, que me feriu, que caluniou, né? E tem outras inúmeras situações. Claro que não vamos trazê-lo para nosso lar, para tomar um café, tomar um chá. Não vamos fazer isso. É diferente de quando encontramos um amigo que o nosso coração se enche, se desmancha de alegria, né? O que nós vamos fazer então? Silenciar, não vamos fazer comentários. Vamos elevar, sim, forçar-nos até a praticar, a exercitar a prece pelo outro. E vamos deixar que siga, cada um vai seguir o seu caminho. Porque se eu fico carregando a mágoa, o rancor, a tristeza com relação a qualquer coisa, eu estou alimentando esse inimigo em mim. E aí a gente vê, né, os casos são as obsessões que nós falamos, e não é a obsessão do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, é a obsessão aqui, nossa, entre nós mesmos. Então, vamos pensar aí, né? Vamos lá. Vou falar então o item 1, 2 e 3. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos do vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sempre bons, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus. Então a gente lembra lá de Jesus, né?
Entrou lá, todo mundo lá balançando o raminho, aplaudindo, clamando, né? Hinos de louvores. E daqui a pouco, muitos daqueles que faziam tudo isso estavam lá apedrejando e gritando para que ele fosse crucificado. A lição, o perdão dele, né? E se vós, item 2, e se vós amar somente ao que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amais, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos, que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Isso está em Lucas. E o item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Porque a gente ama nossos filhos, nossos netos, nossa família, nossos amigos que têm afinidade, aqueles que, né, se conectam na mesma vibração. É fácil, né? Agora imaginem Jesus. Nós não temos Jesus como modelo, guia, como mestre. Não é a ele que nós queremos trazer e fazer essa prática na nossa vida? Então, se ele fosse amar só aqueles que eram iguais, que tinham essa mesma conexão, nós talvez, ou melhor, certamente nós não seríamos amados por ele, né? Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a essa circunstância. Jesus não entendia ao dizer essas palavras que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Um amigo a gente confia, né? Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer fazer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam dos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo a que se tem com um amigo, né, gente? É o que nós acabamos de falar. Com um amigo, nosso coração vai sim até bater diferente ali no toque-toque-toque, né? Mas, ou não é toque-toque, é tum-tum-tum. Mas é diferente de quando a gente encontra o inimigo. Tenho certeza que todos nós já passamos por situações assim. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta, a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa do de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram.
É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Então, nós fazemos isso. Percebam que entre família, não vamos nem expandir isso daí lá para fora. Na nossa família, quantas mágoas nós carregamos. Quantas coisinhas pequenas, seja num almoço, numa festa, uma palavrinha que alguém fale e que nós já não entendamos, ou realmente foi uma palavra que não, com o objetivo, né, que o outro teve de dar aquela cutucada, aí nós voltamos para os nossos lares carregando aquele desconforto no coração. Aí passa, a gente até faz a nossa prece, a nossa oração. Só que passa mais um tempo, a hora que você, eu vou encontrar, vem todo o sentimento. Então, esse é o Evangelho de Jesus. É desejar o bem, deixar que o outro siga. Deixe que o inimigo, aquele que a gente se refere hoje como inimigo, ele segue o caminho dele e nós sigamos o nosso. Não vamos alimentar esses desconfortos, porque nós já trazemos as nossas imperfeições lá no passado. Já pensou se eu começo a alimentar ainda mais essas imperfeições nessas coisas corriqueiras que não devem ser valorizadas? Eu vou alimentar, aí vai que eu me relaciono e que eu guardo uma magoazinha, um desconfortozinho, foi um inimigo, realmente, fomos inimigos lá no passado. Aí eu vou guardando. E daqui a pouco estamos lá, sem praticar o evangelho, amar ao próximo. Não queremos essa regeneração em nós, não queremos essa regeneração no mundo. Todos nós desejamos um mundo mais sereno, mais equilibrado, com o bem sendo muito maior, muito mais ressaltado que as maldades, que as maledicências. Comecemos de nós. Comecemos do nosso entendimento. Lembremos essa passagem de Jesus. Todas elas são ótimas, são importantes, mas lembremos dessa passagem. Ressurreição para Páscoa. Vamos então fazer nascer todos esses atributos da beleza, do bem maior em nós próprios. Meus amigos, nosso tempo termina. Mais uma vez, agradeço o carinho, os ouvidos, né, que vocês têm. Agradeço por eu entrar no lar de vocês e que sempre seja com muita luz, com muito amor, com muita paz a todos. Um bom domingo, uma boa Páscoa, uma feliz semana, uma feliz vida em Cristo Jesus. Muita paz.